Olá pessoal, tudo bem? Vou fazer um tutorial aqui para ensinar vocês a como abrir processo digital no site da prefeitura. Então, apesar de aparecer aqui sumaré.atende.net/cidadão, vocês conseguem entrar também utilizando www.sumaré.sp.gov.br. Vocês podem ver que quando vocês digitarem, ele vai trazer vocês para cá. Então, essa é a página inicial aí do site da prefeitura. E vocês vão vir aqui na aba servidor. Pode entrar em emissão de protocolo. Quando vocês clicarem aqui, ele vai trazer vocês para essa seguinte tela. Tem que ter o login e senha. Então, o meu já está cadastrado aqui. Quem não tiver no primeiro acesso tem que fazer o cadastro, certo? Então, eu vou acessar aqui, ó. Vem em acessar, quando você já tiver criado o login e senha, vai abrir uma nova tela para vocês. Nessa nova tela, ó, você consegue ver já, então, protocolo, emissão de pagamento, porque tem alguns protocolos que vocês têm que pagar taxas, mas isso vale mais quando é solicitação que não seja de servidor. Alguns tipos de processos eles são pagos, mas não é o nosso caso. As tramitações dos processos administrativos nossos, elas são gratuitas. Você consegue ver algumas outras informações aqui, como débitos, licitações, porque na verdade o layout é o mesmo para quem é servidor e para quem não é servidor. Então a gente acaba tendo acesso a algumas outras informações que não dizem respeito a nós enquanto servidores. Por exemplo, se você tivesse imóvel, tivesse que recolher o IPTU, ou ISS, ISSQN, também apareceria aqui. Aqui mostra um relatório dos processos que você tem. Depois eu vou clicar nessa tela para vocês conseguirem, que eu vou mostrar como que vocês pesquisam. Mas o início nosso é aqui, ó. Então, vocês sempre vão escolher o assunto. A maioria já vai ter um assunto específico. Aqui é muito importante a gente já tomar cuidado de enviar para o local certo para evitar a perda de tempo dele ir para algum departamento que não era para estar. Então, por exemplo, você vai entrar com a licença premium, conforme você faz a solicitação, ele já vai mostrar para vocês. Quer ver? Ó? Vou colocar aqui como se fosse da educação, ó, Secretaria de Educação, que é a minha secretaria. Quando eu clico aqui, ó, tem o subassunto. Aí dentro da solicitação na Secretaria de Educação, ele já vai mostrar o que eu posso pedir, ó, dispensa dos reféns ou solicitações diversas. Se eu vier aqui, ó, Secretaria de Administração e Recursos Humanos, aqui pode ver que ele abre muito mais opções, ou seja, porque a maioria das solicitações administrativas que a gente vai fazer, elas são encaminhadas para a Secretaria de Administração e Recursos Humanos. Então aqui, ó, a gente pode perguntar de aposentadoria, pensão, cópia da folha de frequência, depósito de fundo de garantia, férias, enfim. Então vamos pegar aqui um exemplo. Aqui, ó, solicitação de licença prêmio. Então você vai lá, ó, solicitação de licença prêmio. E aí, em alguns casos, você vai ter que descrever o que você quer solicitar, certo? Em outros casos, você vai ter que anexar arquivos que endossem o pedido que vocês estão fazendo. Então, isso depende muito de uma situação para outra. Que nem, aqui eu coloquei pagamento do 13º salário. Coloquei no lugar errado. Ó, licença prêmio. Então, aqui, ó, você colocaria que você quer a solicitação da licença prêmio e geralmente você vai ter que anexar o quê? Ó? Aqui ele pede alguns documentos obrigatórios. Então, por exemplo, aqui ele solicitaria um requerimento. Ou então, você pode anexar outros documentos. Por exemplo, quando eu clico em buscar, ele vai abrir uma janela, que é uma janela do meu computador, onde eu posso localizar lá a pasta que está o arquivo que eu quero colocar. Por exemplo, em alguns casos, vocês vão ter que anexar comprovante de endereço, RG, ou de repente uma solicitação impressa. Então, vocês podem anexar aqui múltiplos documentos. Se anexou o primeiro, ele vai ficar registrado aqui. Se você vier na setinha de mais, ele vai deixar você anexar outro documento. Então, vocês podem subir quantos documentos vocês acharem necessário para aquilo que vocês vão solicitar, certo? E lógico, cada pedido que vocês fizerem vai exigir uma informação diferente. Então, geralmente vocês podem fazer por aqui. Eu não vou concluir, porque é o seguinte, quando eu concluir ele vai gerar o protocolo de fato, né? Então,
eu não vou concluir o pedido por aqui. Mas assim que você tiver terminado aqui de anexar os documentos obrigatórios e outros documentos, vocês podem vir em confirmar. Confirmando isso daí, ele vai fazer a gravação do arquivo. Eu vou fazer uma solicitação aleatória aqui, só para a gente... Aqui, ó, vamos lá. Então... Então, para a galera do enquadramento. Progressão de carreira e enquadramento. Vocês vêm aqui. Eu não vou abrir um novo pedido porque o meu já está aberto, senão eu vou ter problemas também. Então, mas basicamente eu queria, olha, conforme a lei e tal, gostaria de solicitar o enquadramento ou progressão de carreira, conforme, depende do que vocês quiserem falar aí, promoção horizontal, enfim. Vai anexar os documentos necessários. Lembrando que para o pessoal que é do cargo do magistério, tem uma documentação específica e para os demais funcionários existe uma outra documentação que vai englobar também cursos, títulos e alguns fatores que são consultados pelo próprio setor de RH. Por exemplo, faltas, afastamentos, licenças, se o servidor tem alguma penalidade administrativa. Então, é um conjunto de informações que vai gerar uma pontuação e essa pontuação que dá o direito à progressão ou não. Então, a cada 10 pontos lá para os funcionários você consegue a mudança de letra. E aí, dentre esses pontos, envolve tempo de serviço, cursos, títulos, participação de serviços de relevância. Então, o próprio RH vai ter as informações, mas caso você precise adicionar algo complementar, você pode fazer isso aqui anexando outros documentos, certo? Uma vez que você criou o processo, ele vai gerar uma numeração para você, vai chegar um informe, e aqui nessa aba de processo em tramitação, você consegue visualizar os seus processos. Quer ver? Vou clicar aqui nos meus. A princípio, ele aparece em branco aqui, ó. Aí você vem em consulta e você pode escolher por ano. Então, por exemplo, eu quero ver os processos que eu tenho de 2021. Se eu vier aqui em consultar, ele vai mostrar os processos que eu tenho aberto em 2021. Vai mostrar o assunto, vai mostrar o requerente, a situação dele, a data de abertura. E se você clicar no processo, você consegue ver os trâmites, com quem que está. Então, por exemplo, você pode vir aqui em visualizar. E aí você vindo em visualizar, você consegue ver em qual setor está. Você consegue acompanhar, inclusive, os despachos no processo, tá vendo? Você consegue ver aqui, o que a pessoa escreveu no despacho, quando foi isso, para qual setor que foi. Então, você consegue acompanhar aí o fluxo do processo, na mão de quem que está, que dia que chegou lá, quanto tempo aquele processo está parado em determinado local. Aqui em anexos, você consegue ver a documentação que está no processo. Você pode também, de repente, preciso adicionar mais alguma coisa. Esse aqui não, porque está arquivado, mas, por exemplo, eu tenho um outro processo aqui. Se eu visualizar ele, ele vai mostrar aqui por onde passou, o trâmite, vai ter os arquivos de anexo. Se eu quisesse complementar, eu poderia vir aqui em complementar, e poderia, de repente, adicionar uma informação nova, subir mais um arquivo ali para responder o processo. Então, esse trâmite é feito todo digital. Isso dá mais eficiência ao processo, ele acaba sendo mais seguro, correndo mais rápido, não tem aquele problema que a gente já viu em alguns casos, de às vezes o processo sumir, ou de repente ir parar num lugar errado e de repente ser arquivado ali sem ninguém dar satisfação. Aqui você consegue acompanhar onde ele está, com quem que está, o que está acontecendo, o que tem ali dentro, o que as pessoas estão respondendo. Então fica até mais fácil para o próprio servidor acompanhar, certo? E aí você consegue pesquisar por ano. Se você não quiser pesquisar por ano, você pode pesquisar por número, por código do requerente, enfim, por uma série de itens ali, por exemplo, o requerente. Consigo consultar, por exemplo, aqui, contém, vou colocar aqui, Enio. Vou lá consultar. Opa, filtro. Mesmo assim eu preciso filtrar por ano. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui por ano igual a 2020. Então, consigo filtrar aqui por palavra-chave. Então, tá vendo?
ele mostra aqui os processos que eu tenho lá de 2020. Vou colocar aqui um outro nome. João. Aí coloco lá João. Ele não vai mostrar nada. Por que ele não vai mostrar? Porque os processos, gente, eles também são individualizados. Então não é porque eu tenho o filtro aqui que eu vou conseguir ver o processo do coleguinha aí, ver o que está acontecendo, até mesmo porque muitas das coisas são particulares, são informações que têm um certo nível de confidencialidade. Então, isso daqui você consegue usar geralmente para consultar os seus processos, certo? Lógico, eles mantêm esse menu porque, às vezes, o pessoal que realiza as consultas, que trabalha com esse fluxo de processos dentro da secretaria, eles precisam de ferramentas para poderem, aí sim, consultar por requerente, por secretaria, para facilitar o trabalho de quem está utilizando isso na outra ponta, né, que tem que responder os processos. Então, aí sim é interessante você ter uma ferramenta de gestão disso, mas para o usuário, para o solicitante, geralmente você só vai enxergar os seus processos. Beleza, galera? Então é isso. Espero ter ajudado aí. Qualquer coisa, só dá um toque. Até mais.